Fala galera, hoje aqui no Biologia no Papel a gente vai falar de dogma central da biologia molecular, que é justamente a maneira como a informação genética contida no DNA ela é transcrita numa molécula de RNA e depois traduzida numa cadeia polipeptídica ou mais didaticamente, numa proteína. Ok? Como é que a informação do DNA vira proteína? Como é que isso acontece? Bom, primeiro a gente tem que entender que o DNA ele é formado por vários segmentos que nós chamamos de genes, que são aquelas partes do DNA, o que corresponde a mais ou menos uns 3% do nosso material genético que tem informação para a produção de uma proteína, ok? Então esse trecho de DNA é que será transcrito em RNA e posteriormente traduzido numa proteína. Isso porque o DNA nos eucariotos está ali no núcleo, ele é muito grande, tem milhares de genes e uma célula não tem interesse em produzir todas as proteínas que o DNA é capaz de codificar. Ele vai produzir a proteína que se adequa melhor à atividade celular, o que a gente chama aí de expressão gênica. Então, apenas um pedacinho do DNA será de fato expresso, apenas alguns genes por célula serão expressos. Então, o corpo tem condições de pegar um trecho do material genético que é interessante para ele, para aquela célula, e expressá-lo de forma específica num RNA, numa cadeia de RNA e posteriormente numa cadeia de aminoácidos que é a proteína, ok? Então, como é que esse gene ele expressa uma proteína? Vamos pensar nisso, que eu acho importante a gente começar usando um exemplo muito simplório aqui para a gente entender como é que isso aqui acontece. Tá? Vamos pensar que um gene é um trecho do DNA, ok? Ainda que ele esteja presente em todas as células do corpo, apenas algumas vão expressá-lo. Então, uma proteína do fígado não vai ser expressa por uma célula da pele ou uma célula do osso, ok? A expressão gênica ela é diferencial em cada célula. Vamos pensar que o DNA tem aqui um gene didaticamente representado, um trecho muito curtinho, A, T, G, C, C, G, C, C, CGA, ok? Vamos considerar que existe o que a gente chama de fita molde, uma das fitas do DNA que será de fato transcrita, já que o RNA é de fita simples. Então apenas uma fita do DNA será de fato transcrita. A gente chama de fita molde e a outra fita não transcrita a gente chama de fita codificadora ou fita não molde. Vamos lembrar que aqui é AUGC, ok? AU, então onde é A no DNA, no RNA vai ser U, onde é T no DNA vai ser A no RNA, onde é G no DNA vai ser C no RNA, onde é C no DNA vai ser G no RNA. Então a gente transcreve a fita molde, AUG, CCG, CGA, ok? Ela é complementar à fita molde. Não se esqueçam disso, moçada, isso é super importante. Então temos aqui o RNA produzido e é a partir desse RNA que o ribossomo lá no citoplasma vai traduzir a informação. Antes da gente ver essa parte, um parênteses aqui é que nos eucariotos os genes são divididos em segmentos que nós chamamos de introns e exons. A única parte do gene que de fato tem informação para a produção da proteína são os exons. Os introns eles não são usados para a produção de proteína, ok? Então, na hora que ocorre a transcrição,
Vamos pensar aqui, tem 3 exons nesse nosso exemplo, num determinado gene, e 2 introns. Na hora de produzir um RNA, é produzido inicialmente um RNA chamado de pré-RNA. Esse RNA ele é produzido com todos os introns e todos os exons, ok? Ele é transcrito integralmente. Então tem, nesse exemplo nosso aqui, bem simples, 3 exons, estou chamando de E1, E2 e E3, e 2 introns, ok? O que vai acontecer? Um complexo enzimático chamado de spliceossoma realiza um processo chamado de splicing, em português, processamento. Então ele vai sofrer ali, o pré-RNA sofre um processamento genético e que todos os introns são retirados. Intron não serve para a produção da proteína, então todos os introns são retirados. E pode ser que um ou outro exon também seja retirado. Então vamos considerar aqui 3 possibilidades. Dele produzir os 3 exons, E1, E2, E3. Dele produzir o E1 e o E2, tirando o E3. Ou então ele produzir o E2 e o E3, tirando o E1. Então ele produziu aqui 3 RNAs diferentes. Ok? Então nós vamos chamar isso aqui de splicing alternativo. Ele produz 3 RNAs diferentes e cada um desses RNAs vai ter informação para a produção de uma proteína específica. Então vamos pensar que o primeiro é utilizado para a produção de uma proteína no olho, o segundo vai produzir uma proteína, né, ali no coração, e um outro vai produzir uma proteína lá no rim. Ok? Então um gene, graças ao splicing alternativo, pode produzir várias proteínas. Por isso nós temos aí cerca de 30 mil genes e mais de 100 mil proteínas, graças ao splicing. Beleza? Tranquilo? Bom, voltando aqui. A tradução ela leva em conta o que a gente chama de código genético. Ok? O código genético é o código que será usado para traduzir essa informação, essas letras, né, essa sequência de nucleotídeos que o RNA tem. Que código é esse? A cada 3 letras, nós chamamos de códon, ou seja, uma trinca de letras é um códon. Isso significa, para o ribossomo, um aminoácido. O ribossomo é quem vai produzir a proteína. Então, a cada 3 letras, um aminoácido. Este é o código genético. Beleza? Este vai ser o código genético. Então, a cada 3 letras, a cada códon, um aminoácido. Então, nós vamos fazer a leitura desse RNA de 3 em 3. Beleza? Sempre de 3 em 3. Trouxe aqui uma tabelinha de código genético. Não precisa decorar, né? Os vestibulares trazem essa tabela. A gente precisa apenas entender essa tabela, ok? A gente precisa apenas compreender essa tabela. Então, ó, de início, uma característica importante aqui do código genético é que ele é universal. Ele funciona do mesmo jeito, é o mesmo código para todas as espécies. Isso é uma evidência importante da evolução e isso permite, por exemplo, técnicas como a dos transgênicos, ok? Além disso, além de ser universal, ele é degenerado. O que significa dizer que o código genético é degenerado? Alguns aminoácidos eles têm mais de um códon, né, significando aquele aminoácido, ok? Então, por exemplo, fenilalanina, UUU e UUC significam fenilalanina, ok? Então, mais de um códon significando um determinado aminoácido quer dizer que ele é degenerado, beleza? Então, ficou meio apertadinho aqui, mas está escrito ali degenerado, né? Espero que você tenha entendido, tá bom? Então ali tem as duas características principais. Bom, vamos ver qual proteína que vai ser produzida? Vamos lá, AUG. AUG é metionina. Metionina é o AUG. E, curiosamente, é o códon de iniciação. Toda proteína começa com metionina. Toda proteína começa com esse aminoácido, então o ribossomo vai procurar o AUG primeiro, ok? Depois a gente vai procurar aqui CCG. CCG significa prolina,
ok? CCG significa prolina. Não precisa decorar, é só interpretar ali. E o CGA? Vamos lá, CGA, arginina. Então, o terceiro aminoácido ali seria a arginina. Então, percebam que a sequência de aminoácidos da proteína é determinada pela sequência de nucleotídeos do RNA, ok? A sequência da proteína depende fundamentalmente da sequência do DNA. Se ocorre uma mutação, por exemplo, em vez de ser CGA, for CGG, mudou ali a terceira base, continua sendo arginina. Então, o que a gente chama de mutação silenciosa não muda, porque o código genético é degenerado. Mas se mudar alguma letra e mudar o aminoácido, nós temos uma mutação expressa. Como é que isso acontece ali? Como é que o ribossomo traduz essa informação lá no citoplasma? Lembrando que a tradução ocorre no citoplasma. O ribossomo está ali com a sua subunidade menor e a maior, o RNA está aqui. Então, o que vai acontecer? Quando o ribossomo começa a ler ali no AUG, no primeiro códon, vai vir um RNA diferente, chamado de tRNA ou RNA-T, RNA transportador. Esse RNA ele vai transportar o aminoácido para o ribossomo. No caso, o RNA transportador, ele está trazendo ali a metionina. Então, traz o aminoácido metionina. Você pergunta, como é que eu sei que é a metionina? Porque embaixo ali no RNA transportador tem uma sequência complementar ao códon, que nós chamamos de anticódon. Então, se é AUG no códon, é UAC no anticódon. Vai vir um segundo RNA transportador ali, trazendo o segundo aminoácido, no caso a prolina. Como é que eu sei que é prolina? Porque o códon é CCG e o anticódon é GGC. Beleza? Pessoal, se você curtiu o vídeo, se você achou bacana, compartilha com os teus amigos, dá o joinha aí e se inscreva no canal. Um abraço a todos.